O presidente, ele sempre criticou, a falta do voto impresso no país, que é a garantia, segundo ele, a comprovação de que não vai ter problema no processo eleitoral. Ele citou nominalmente, inclusive, os presidentes da Câmara e Senado, lembrando que é preciso união de todos para que tudo dê certo nas eleições do fim do ano. Tá certo. Luciana Verdolim, diretamente de Brasília, destacando e trazendo as informações das falas de Jair Bolsonaro nesse evento em comemoração ao Dia do Exército. Ela volta ao longo da nossa programação. Muito bem, vamos agora com Paulo Figueiredo. Paulo, nessa fala aí do presidente Bolsonaro, ele falou sobre a ditadura de 64, ele chamou aí de revolução, uma fala que pode gerar muita polêmica também, daqui para frente. Eu gostaria da sua opinião sobre isso. Eu, particularmente, prefiro o termo contra-revolução de 64, porque, na verdade, o que houve em 64 foi uma contra-revolução para impedir uma verdadeira revolução, essa sim, que aconteceu em vários lugares na América Latina, comunista. Então, a fala do presidente é correta. A polêmica que vai gerar é porque os jornais são todos ocupados por pessoas de esquerda, que usam esse termo, por exemplo, como golpe de 64. Não houve golpe em 1964, basta estudar um pouco da história e saber o que aconteceu no processo ali naquele momento. Então, como os jornais são todos ocupados por pessoas de esquerda e a política é repleta de pessoas de esquerdas que, como não houve uma ditadura de fato naquele momento, essas pessoas não foram mortas e hoje voltaram para a política, estão aí, têm um papel relevante na política, essas pessoas vão criar esta chamada polêmica. Na sociedade em si, isso não vai acontecer. Você pergunta para a população a que viveu aquela época, sabe que os militares pegaram um país à beira de um processo de falência institucional e devolveram o país numa situação muito melhor do ponto de vista econômico, social, onde as pessoas de bem circulavam em todos os lugares sem nenhum problema, a bandidagem não reinava no país, só quem tinha problema mesmo era comunista vagabundo. E aí, comunista vagabundo não tem jeito. Naquele momento, nós precisávamos disso. Hoje, eu acho que, graças a Deus, o Brasil conseguiu, neste processo, culminou com uma transição muito pacífica, um exemplo fantástico. Aliás, eu tenho muito orgulho disso, de ser da família do presidente João Figueiredo, que fez essa transição de forma absolutamente pacífica para os civis, entregou o poder e a sociedade, a partir daí, assumiu seus caminhos e assumiu seus caminhos cada vez com mais liberdade. É uma pena que, neste momento, nós estejamos caminhando, sim, para uma verdadeira ditadura, porque eu acho que hoje o brasileiro tem muito menos liberdade, inclusive nós da imprensa, temos muito menos liberdade do que tivemos em vários momentos durante o regime militar. Olha, nós vivemos hoje com jornalista exilado, deputado preso, deputado sendo intimado lá dentro do Congresso para arrancar com tornozeleira, vários jornalistas perseguidos, discussão do que pode ser dito ou que não pode ser dito, e censura sumária, não é censura prévia, porque nós não podemos submeter o que vamos falar sempre para ver se algum censor aprova, não. A censura é sumária, sua rede social é bloqueada, você é proibido de dar entrevista, tem até parlamentar com a imunidade diplomática violada. Então, eu acho que, no final das contas, a fala do presidente Bolsonaro está absolutamente correta, inclusive quando ele fala do sistema eleitoral brasileiro. Que bom que o Exército, pelo menos, está dando alguma transparência depois do nosso Supremo Tribunal Federal ter feito lobby no Congresso para impedir que houvesse mais transparência no sistema eleitoral com o voto impresso auditável. Aí, comentário de Paulo Figueiredo, analista do Grupo Jovem Pan, destacando justamente esse evento em que participou o presidente da República, Jair Bolsonaro, para celebrar o Dia do Exército, mas a gente sempre destacando também as falas das lideranças do governo federal em relação à ditadura militar. Enfim, todas as análises dos nossos comentaristas em relação a esse evento, que também contou com a participação do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e também de outras autoridades. A hora certa na Jovem Pan News, 1h32. Eu quero também escutar a análise de José Maria Trindade em relação a esse evento em que participou o presidente da República para celebrar o Dia do Exército. Agora, Zé Maria, sempre quando algum elemento, uma novidade em relação à ditadura militar vem à tona, uma grande discussão acaba se instalando, especialmente na imprensa. Mas como você vê essa possibilidade de retomada de investigação após a divulgação daqueles áudios? Você entende que é justificável? Muitos falam em reescrever a história, né?
Geralmente a história é escrita pelos vencedores. Aqui no Brasil há uma tentativa de derrotados escreverem história. Olha, Daniel, nós sempre conversamos aqui com políticos, e quando eu digo nós, é que todos os jornalistas que convivem aqui diariamente na política, né, falamos com todos os políticos de todas as matizes, né? Desde os antigos aí, Ulisses Guimarães, eu convivi com Ulisses Guimarães aqui, com Roberto Campos, o avô do presidente do Banco Central, tive essa oportunidade. Trabalhava naquela época na revista Senhor, que era uma revista de economia, conversava muito com ele, e com Miro Teixeira, grandes pessoas que conviveram, inclusive com Márcio Tomás Bastos, que estava no dia a dia da Câmara, não como deputado mas como jornalista já, né, na anistia. E o que eu posso te dizer, resumindo muito, é o seguinte: a transição, que o presidente citou aí, e se o próprio presidente Jair Bolsonaro fala em transição, é de um modelo para outro. Ninguém faz uma transição do mesmo para o mesmo. E esta transição no Brasil se deu através da lei de anistia ampla, geral e restrita, como queriam os representantes da esquerda. Então, se esta anistia ampla, geral e restrita foi aprovada em lei e perdoando todos os atentados praticados pela esquerda, foi também uma isenção aos militares. Mas é preciso, sim, estudar a história. É necessário, até para não acontecer os mesmos acertos e talvez repetir alguns, não repetir os erros e repetir alguns acertos, né? Então, houve quebra constitucional, sem dúvida, houve cassação de mandato parlamentar, né? Houve prisão de jornalistas e a gente vê em vários documentos, não precisa nem esses áudios aí que foram recentemente desenterrados, para dizer que houve tortura, mas não era a política de governo, não era uma estratégia de governo, mas havia corrupção, havia tortura no regime militar, sim, mas não era uma prática de governo. Hoje, ninguém pode dizer que não há torturas em algumas delegacias, que não é uma prática comum das polícias militares, honradas, trabalhadoras, mas há. Corrupção também não é uma prática de governo, mas há. Então, esta é a dúvida, esta é a disputa. O que eu acho interessante é que o presidente Jair Bolsonaro, que é acusado de ser ditador, genocida, é o que mais fala em liberdade, defende a liberdade, aí ele diz até em prejuízo da própria vida, é ele que fala em cumprir a Constituição a qualquer custo, e é claro que ele tem uma posição muito firme, que não é do agrado de alguns da ala de esquerda. Então, essa é a disputa, é uma disputa ideológica para reescrever a história. Zombaram do vice-presidente Hamilton Mourão, mas ele tem razão. O passado está morto, é preciso escrever a história para se conhecer, nada mais, nada de revanchismo.